Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no que é, na verdade, a grande porta de entrada para todo o Novo Testamento. O primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus. E olha, isso aqui não é só uma lista de nomes, de jeito nenhum. É uma verdadeira declaração teológica, um anúncio solene e poderoso sobre quem, afinal, é Jesus. Na verdade, o capítulo inteiro, com toda a sua estrutura, cada detalhe, foi pensado para responder a essa única e fundamental pergunta. São Mateus não nos deixa esperando. Desde a primeira linha, ele já começa a desvendar esse mistério para a gente. A primeira palavra do Evangelho, lá no original grego, é Gênesis, e a escolha dessa palavra é simplesmente genial. Claro, ela significa genealogia, a lista dos antepassados. Mas significa também nascimento e, o mais importante, começo. Ao usar a mesma palavra do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, Mateus está nos dizendo algo incrível. Com Cristo, não estamos só virando uma página da história. Nós estamos testemunhando o começo de uma nova criação. Então vamos começar a explorar a primeira parte dessa grande resposta, descobrindo como a identidade de Jesus está profundamente enraizada na longa história das promessas feitas a Israel. Logo no primeiro versículo, Mateus já nos entrega o DNA da missão de Jesus. Como filho de Davi, ele é o rei, o herdeiro que Israel tanto esperava. Mas, ao mesmo tempo, como filho de Abraão, a missão dele vai muito além, alcança aquela promessa antiga de que nele todas as nações da terra seriam abençoadas. É essa dinâmica entre o particular de Israel e o universal para toda a humanidade que vai guiar a gente por todo o Evangelho. Agora, vamos olhar mais de perto para a estrutura, para a arquitetura por trás dessa genealogia. A gente vai ver que a história, longe de ser uma bagunça, segue um plano divino muito bem pensado. Uma das coisas que mais chama atenção na genealogia de Mateus é essa organização. Ele divide tudo de propósito em 3 grupos de 14 gerações. A gente se pergunta por que 14? Isso não é um acaso, de jeito nenhum. É uma chave teológica que ele nos entrega. E a chave para esse mistério está na gematria, uma prática antiga em que as letras hebraicas também têm um valor numérico. E adivinha só, o nome do rei Davi em hebraico soma exatamente 14. Ao organizar a história em 3 blocos de Davi, Mateus está praticamente gritando para a gente que Jesus é o definitivo filho de Davi, o cumprimento de toda a promessa feita ao rei. Então, o ponto central é este. Essa estrutura toda nos ensina que a história, com todas as suas idas e vindas, não é um caos. Desde Abraão, passando pelos reis, pelo exílio, pela longa espera, existe um plano, uma ordem, guiada pela providência divina. E tudo isso converge de forma perfeita para uma pessoa, Cristo. E o mais fascinante é que esse plano divino não acontece através de pessoas perfeitas, de heróis impecáveis. Muito pelo contrário. Ele se revela na graça, que surge onde a gente menos espera e muitas vezes de forma até escandalosa. Veja só, Mateus quebra o costume da época e inclui 4 mulheres do Antigo Testamento nessa lista. E nenhuma delas tem uma história, digamos, comum. Tamar, que usa de um plano arriscado para garantir sua descendência. Rabi, uma prostituta ou uma estrangeira, que entra para a história do povo de Deus pela sua fé. Ruth, também estrangeira, que se torna bisavó do grande rei Davi por sua lealdade. E por fim, Betsabé, que nem é chamada pelo nome, mas como a mulher de Urias, um jeito de apontar diretamente para o grande pecado de Davi. A lição aqui é de uma profundidade imensa. A presença dessas mulheres mostra que a promessa de Deus não se sustenta na nossa perfeição moral, ela se sustenta na graça de Deus, na sua fidelidade que perdoa e que é capaz de tirar o bem até mesmo do mal. A santidade dessa linhagem vem de Deus, não dos homens. Então, a gente chega no clímax da genealogia. Depois de 15 versículos naquele ritmo, fulano gerou cicrano, e de repente a música para. O ritmo quebra de um jeito abrupto, e essa quebra revela tudo. A mudança é sutil na escrita, mas gigante na teologia. O texto não diz José gerou Jesus. Ele diz José, o esposo de Maria, de quem nasceu Jesus. A gramática aqui deixa muito claro, a origem é de Maria, não de José. A corrente da geração humana para e dá lugar a uma intervenção direta de Deus. A genealogia nos deixou na porta do mistério. Agora, a narrativa muda o foco e nos leva para dentro do drama pessoal de São José. Esse homem justo, que se vê no meio de uma crise que vai se tornar o palco para a grande revelação. Mateus descreve José como um homem justo,
Mas atenção, não é uma justiça fria, legalista. É uma justiça maior, que sabe que ser fiel a Deus significa também ser guiado pela misericórdia, pela compaixão. José já vivia o Sermão da Montanha antes mesmo de Jesus pregá-lo. E esse era o seu dilema, o seu tormento. Como ser fiel à lei de Deus sem expor Maria à vergonha, à humilhação pública? Era uma situação humanamente impossível, uma tentativa de equilibrar justiça e misericórdia. E é exatamente nesse beco sem saída humano que Deus intervém. A solução não vem de um cálculo, de uma estratégia, ela vem de uma revelação direta que ilumina todo o mistério. Num sonho, um anjo revela a José 3 verdades essenciais. A primeira, a origem da criança não é humana, vem do Espírito Santo. A segunda, a missão dele está contida em seu nome. E a terceira, a sua identidade mais profunda cumpre uma profecia muito antiga. O nome Jesus, Yehoshua, em hebraico, quer dizer Deus salva. E o anjo especifica, ele vai salvar o povo dos seus pecados. Essa é a salvação de verdade. Não é uma libertação política ou social, mas a cura daquela ferida original, da nossa separação de Deus, que é a raiz de todo o sofrimento. E aqui a gente chega no ponto mais alto da revelação. Ele vai ser chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Aquela presença de Deus que um dia habitou no templo de pedra, agora encontra sua morada definitiva, não num lugar, mas numa pessoa. E essa ideia de Deus conosco se torna a grande moldura de todo o Evangelho de Mateus. É como um grande parênteses. Começa aqui, no anúncio do nascimento, com Deus conosco, e termina lá no final, com as últimas palavras de Jesus ressuscitado à igreja. Eis que eu estou convosco todos os dias. Diante de tudo isso, a resposta de José é simplesmente perfeita. É imediata, sem questionar. É silenciosa, sem alarde, e é total. Ele simplesmente fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Ele se torna o grande modelo de quem ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Então, no final do capítulo, aquela pergunta do começo está respondida. Quem é Jesus? Ele é verdadeiramente homem, o filho de Davi, mergulhado na nossa história, e ele é verdadeiramente Deus, Emanuel, concebido pelo Espírito Santo, o início de algo totalmente novo. E assim, o que Mateus nos conta ultrapassa o tempo. Se Deus conosco não é só uma história bonita do passado, mas a realidade que Cristo inaugurou, a pergunta que fica para nós é: como permitimos que essa presença transforme a nossa história, a nossa vida hoje?